Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Uau! Então vamos de novo. Fé, perdão, obediência. A lei de Deus. Aos 10 mandamentos. Aos 10 mandamentos. Excelente. Você falou que tem mais uma? Tem mais uma, pastor. Qual que é, pastor? E essa aqui é uma condição assim que eu vou ler o texto bíblico e eu faço questão que o nosso telespectador pegue agora uma caneta e anote. E tome nota dessa passagem bíblica. É uma passagem extraordinária. Está aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de São Pedro. São Pedro. O capítulo é o capítulo 3. 3. E o versículo é o versículo 7. Vamos ouvir. Está escrito assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Uau! Esse texto está no nível do Arena. Comenta, pastor Assis. Pois é, o que acontece aqui? Dentro de casa, marido e mulher, e agora chama a atenção de todo aquele que se diz religioso. Sim. O indivíduo às vezes chega na igreja, ele tem uma postura de santo, e em casa um procedimento de demônio. Uau, pastor Júlio, você percebeu aí? Como é que é, Cis? Na igreja tem uma postura de santo, em casa tem um procedimento de demônio. Então, a pessoa que tem esse tipo de procedimento, isso interrompe as orações. A oração, ela é interrompida, diz aqui. O apóstolo Pedro está dizendo isso aqui, pelo Espírito Santo. Uau! Então, creio que mais claro do que isso. A quarta condição aqui é viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. O marido. Tratando ela como o sexo mais frágil, entendeu como é que é? O camarada tem que aprender a respeitar essa mulher. Você sabe, pastor Luiz, e eu quero falar agora com toda a autoridade que Deus me deu, que as mulheres, elas são penalizadas, porque tem homens que são verdadeiros demônios dentro de casa, e são religiosos. Então essa oração não pode ser atendida. Deus não atende essa oração. E não tem mulher também com esse espírito? Agora vamos então colocar aqui 2 pesos e 2 medidas. Tem mulher que é uma situação tão caótica dentro de casa, que se não houver um milagre da parte de Deus, é como se fosse verdadeiro, é um inferno dentro de casa. Uau! Então, pastor Assis, muito obrigado. Olha, vamos repetir: fé, perdão ao próximo, obediência aos mandamentos de Deus, e viver uma vida comum do lar com discernimento. Uma vida de amor à família. Exatamente. Uma vida cristã no lar. Exatamente. Muito bom, excelente. Você que está em casa, acompanhando o nosso Arena, percebeu que esse foi um ponto muito importante. Mas tem outro. Pastor Júnior, Deus ouve e atende as nossas orações? A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. E como Deus responde às orações da gente? Ele fala sim o tempo todo? Não. Percebe que a oração, vendo aqui as condições, a oração não é uma coisa assim, eu tô com Deus, então agora eu tô precisando, falo e ele resolve para atender os meus anseios. Deus não está à minha disposição. Deus, ele quer transformar a nossa vida. Percebeu que ele não atende uma oração de uma família que está dividida. Sim. Você tem que orar para arrumar a família, não é? Então Deus, ele tem condições, porque ele quer que a gente seja feliz. Então Deus, ele pode responder a sua oração de 3 maneiras. Primeiro, ele pode falar sim e te dá agora. Você pede aí e ele te dá. Ponto final. Segunda resposta, ele pode dizer agora não, daqui a pouco, porque Deus conhece todas as circunstâncias, ele vê o futuro e ele olha para você e fala assim: não posso te dar agora, eu vou te dar depois. Verdade, é uma outra maneira. Verdade, claro. Ou Deus atendendo a nossa oração. Isso também é resposta. A gente pensa que não é resposta. Deus atendendo a nossa oração, ele diz assim: não vou te dar. Não vou te dar. Isso não, porque ele é nosso pai e a gente não dá tudo que o filho pede. E nem deve dar, né? Eu tenho um filho de bebê. Se ele me pedir uma faca para brincar, eu vou falar o que para ele? Não. Mas o teu não é um sim para ele. Exatamente. Eu estou atendendo a oração, né? O pedido. Deus atende para nos dar o melhor. Pastor Júnior, as pessoas às vezes têm dificuldade para imaginar um Deus falando não. Porque a cultura que existe no país e no mundo em geral é a cultura de que Deus é aquele Papai Noel, né? Que dá tudo.
Mas você falou uma coisa importante, Deus é capaz de dizer não. Eu tenho exemplos na Bíblia. Você tem o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, estou certo? 2? Correto. Capítulo 12, verso 7 em diante ali, Paulo tinha um espinho na carne, diz a Bíblia, que provavelmente era um problema na vista. 3 vezes ele pede para Deus curá-lo. E Deus fala, não, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai ficar com isso aí. E Deus falou uma outra coisa para ele, né? Deus falou assim, não, porque o que você realmente precisa, eu vou te dar, é minha graça. É isso, é minha graça. Então, às vezes a pessoa está pedindo para curar o pé e Deus está falando, você tem que curar a cabeça, rapaz. Não outra é o pé. Coisa. Pastor Assis está desesperado para falar, pastor Júnior. Eu preciso falar, porque... E nós temos 30 segundos. A cultura religiosa diz o seguinte, Deus tem que me atender. E com essa colocação nós entendemos que precisamos esperar no tempo de Deus, não do ser humano, né? Aí está. Pastor Júnior, olhando para o nosso telespectador do Arena, que recado você tem sobre a oração como pastor para essa pessoa? Por favor, em 30 segundos. Meu amigo, neste momento, Deus está aí com você. E você pode falar com Ele agora. Você pode falar e Ele vai ouvir você. Pode ser que você esteja numa situação difícil. Deus, Ele quer resolver essa situação difícil na sua vida, mas Deus, Ele quer mudar toda a sua vida. Ele quer mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, porque quando estivermos de acordo com a vontade de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade, as bênçãos do céu serão derramadas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e que você ore a Deus e creia nele para a sua salvação e para a sua felicidade. Amém. Obrigado, pastor Júnior. Pastor Assis, 30 segundos também para você, por favor. Eu quero dizer para você que esse é o momento em que você deve praticar tudo o que acabara de ver e ouvir. Você deve, assim que terminar o programa, você vai então entrar aí no seu quarto, vai colocar um travesseiro, aí você vai se ajoelhar em cima desse travesseiro e vai abrir o teu coração a Deus. Conta tudo para Ele o que está se passando na tua vida. E depois que você terminar, você diga assim, eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. E aguarde que Deus atenderá o clamor do seu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Assis, pastor Júnior. Nós vamos continuar para o finalzinho do programa. A você que está em casa, por favor, eu te convido a me acompanhar na minha cadeira. Eu vou sentar com você para a gente finalizar o programa de hoje. Os pastores Assis e também Júnior falaram muito bem a respeito da oração. E nós todos crescemos bastante no conhecimento da palavra de Deus. Eu comecei o programa de hoje, no primeiro bloco, dizendo que a oração é um diálogo. E eu quero terminar falando basicamente a mesma coisa. Eu quero convidar você a ter uma vida de diálogo com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada apresenta exemplos de pessoas que fizeram assim. Eu me lembro agora de Enoque. A Bíblia diz no livro de Gênesis que andou Enoque com Deus e não se viu mais Enoque. Esse andou Enoque com Deus foi uma vida de comunhão com Deus durante todo o seu viver. Enoque andou com Deus mais ou menos 300 anos, todos os dias. E eu quero fazer um apelo para você. Ande com Deus. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Acorde mais cedo. Dedique os primeiros momentos do dia, a primeira hora, a primeira meia hora, os primeiros minutos para Deus. Antes de sair de casa, ajoelhe-se, ou mesmo em pé, ou mesmo sentado, ore a Deus. A posição da oração não é o mais importante. Se você puder se ajoelhar, é bom. É ótimo, é excelente. Se você não pode, por alguma razão, problema físico ou um problema de enfermidade, você pode orar em pé ou até sentado ou até deitado. Mas o importante é que você ore. Logo que você acordar, ore a Deus. Ajoelhe-se, fale com Deus. Em seguida, abra a Bíblia e leia a Bíblia. Uma boa maneira de orar é assim. Você lê, por exemplo, o Salmo 51. Aí você faz a leitura, lê um pouco, ajoelha e ora de acordo com o Salmo, usando as lições e os ensinos do Salmo aplicados em sua vida.
Essa é uma maneira de orar, usando o próprio texto, falando com Deus sobre aquele texto. Por exemplo, o texto fala assim: aquele que esconde as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Leu esse texto, ajoelha e aí ora a Deus, confessa o pecado, peça perdão a Deus. De acordo com a leitura, se você fizer um momento de oração lendo a Bíblia todos os dias, antes de sair de casa, você vai perceber uma grande diferença no seu viver. O seu coração, você será uma pessoa mais calma, um marido melhor, uma esposa melhor. Você vai sentir a bênção de Deus no seu lar. Você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a conduzir sua vida, porque o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando nós oramos, nem sempre falamos a Deus da maneira certa como deveríamos falar. Então o Espírito Santo vê a sinceridade do coração e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? É quando a gente não consegue expressar de verdade, da maneira correta o que a gente quer. O Espírito Santo, ele é como se ele traduzisse para Deus o que nós estamos querendo dizer. É isso que diz Romanos 8:26. Então, a partir de hoje, por favor, seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de profunda comunhão com Deus. E você será como Enoque, como Elias, como Moisés. Você será como Jesus Cristo, que fez isso a vida toda. E eu tenho certeza absoluta que nessa comunhão íntima com Deus, você se tornará muito mais semelhante a Jesus. E sendo semelhante a Jesus, você estará apto para o reino dos céus, para a vida eterna. Falando em oração, vamos orar? Mas vamos orar para que você comece a partir de agora uma vida nova de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje. Abençoe as pessoas que nos acompanham agora, aqueles que estão orando comigo. Eu sei que tem muita gente fazendo esta oração. Há pessoas aflitas, existem pessoas inseguras, tem gente que tem medo, outras pessoas não sabem exatamente o que fazer, a decisão que devem tomar. Mas agora eu oro por essas pessoas e, sobretudo, oro ao Senhor para que o meu telespectador, a minha telespectadora, a partir de agora, seja de verdade uma pessoa de oração, que ande contigo, que mantenha uma comunhão contigo e que um dia estejamos juntos no reino dos céus, onde viveremos para sempre. Obrigado, querido Deus. Louvado seja o teu nome. Glórias, louvores e aleluias para o nome de Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Olá, estamos de volta com as últimas notícias de hoje. O juiz Ricardo Dávila concedeu uma liminar suspendendo o reajuste de 13,64% do proposto pelo governo da Bahia na tarifa de água e que deveria entrar em vigor a partir do próximo mês. O juiz manteve o reajuste tarifário de 6,194% para vigorar a partir do dia 1º de maio de 2011. Na mesma ação, o juiz suspendeu a aplicação do incremento real de 7,45% previsto para os anos de 2011, 12, 13 e 14, até que seja julgado o mérito da ação. Na ação, o juiz argumenta que o usuário não pode financiar a ampliação do sistema da Embasa, por ser um serviço público. A Embasa disse que ainda não foi comunicada sobre o assunto e só vai se pronunciar quando receber oficialmente a decisão. E uma última informação, as escolas não podem virar presídios. Esse foi um dos alertas feito hoje em um debate no Senado sobre a violência no ambiente educacional.
Especialistas confirmam, onde existe criança tem conflito. É só observar um recreio que a gente vê o empurra-empurra entre os pequenos, a troca de apelidos